meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Olha que interessante, o apóstolo Paulo fala assim, eu estou o quê? Lascado. Por quê? Porque a lei mostra o pecado que habita em mim. A lei veio para mostrar a abundância de pecado que há em mim. E agora, o que vai ser de mim? Dou graças a Deus. Por quem? Pelo Senhor Jesus Cristo. Porque através de Cristo, todos os meus pecados foram pagos, foram apagados. Amém? Então no versículo 1 ele fala assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando ele fala assim, portanto, agora, ou seja, a partir do momento que eu tenho conhecimento da graça do Senhor Jesus Cristo, da salvação que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, mediante a fé, já não há mais condenação para mim. Amém? Eu já tenho esse pleno conhecimento. Eu tenho acesso a um lugar que eu não podia ir. Eu tenho acesso a uma natureza que eu não podia adquirir. Que é uma natureza que justificada, uma natureza que limpa de todo o pecado. Amém? Então Paulo fala assim, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, ao contrário do que ele falou aqui, se ele diz assim, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então quer dizer que há condenação ainda. Para quem? Para quem está andando conforme a carne. Amém? Todos. Esses dias, irmãos, eu fui visitar. Glória a Deus. Esses dias eu fui visitar uma pessoa, aí uma senhora lá falou assim para mim, Deus não condena ninguém, né? Eu naquela, diplomacia, mas veio um versículo assim, na lata para falar para ela, mas eu falei, não, vamos de leve, vamos, Então as pessoas têm uma visão um pouco, porque todos que rejeitaram o Filho de Deus, já estão em condenação. Não vai ser condenado, já está condenado. Amém? Mas os que estão em Cristo e que andam segundo o Espírito, ou seja, eles são o quê? Não está mais na condenação, não existe mais condenação para eles. Estão livres da condenação. Por quê? Porque foi pago o preço pela sua redenção. Amém? Em Gálatas 5, 16, 25, não precisa não, irmãos. Eu vou ler bastante versículo aqui para dar um entendimento no que nós estamos falando. Se vocês quiserem anotar ele em casa. O apóstolo Paulo fala assim, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ô palavrinha esquisita, né? Concupiscência, até para falar é um trem meio... Concupiscência, o que é? Cobiça. Concupiscência significa cobiça de bens, cobiça de bens materiais, cobiça. Todo o mal do homem, todo o desejo, todo o pecado nasce no quê? Na cobiça. Amém? Lembra do rei Davi? Ele adulterou com quem? Com Batseba. Batseba era casada com um soldado do seu batalhão. Um dia ele saiu lá na varanda, o povo estava em guerra, ele deu uma olhada e ele viu uma mulher tomando banho. Acho que ela estava com a janela aberta, deve estar muito calor, Ele olhou e falou, vixe, essa mulher não pode tomar banho desse jeito não. Vai lá e chama ela que eu vou falar para ela uns negócios aqui. Foi lá e chamou a mulher e deu no que deu, Ele além do marido. Mas é isso aí, tudo começou aonde? A hora que ele bateu o olho e desejou ela. A hora que ele desejou ela, por isso que o Senhor falou assim, que aquele que deita com a mulher, foi dito aos antigos, todo aquele que deitar com a mulher, adulterou. Eu, porém, vos digo, aquele que cobiçar, já adulterou no seu coração. Às vezes o cara não peca, por quê? Porque não deu oportunidade. Existe um ditado que fala assim, o dinheiro, a ocasião faz o ladrão. Já ouviu isso?
a ocasião faz o ladrão? Não, a ocasião revela o ladrão. O cara já é ladrão antes, ele só teve uma oportunidade de quê? De revelar quem ele é, né? Ah, o dinheiro desviou alguém da igreja. Não, ele já estava desviado. O dinheiro só revelou aquilo que estava no coração dele. Amém? Mas voltando. Então, o apóstolo Paulo fala assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis os desejos, a cobiça da carne. Quer começar a matar um pouco da sua carne? É só você inclinar mais para as coisas do Espírito. É só buscar mais as coisas do Espírito. O apóstolo Paulo fala o que, irmãos? Para a gente meditar, para a gente buscar tudo que é o que? Referente ao reino de Deus. Por quê? Porque a partir do momento que nós nos convertemos, nós nos tornamos o que? Cidadãos celestiais. Amém? Então vamos lá. No versículo 2 fala assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. João 8,32 fala assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Mas libertar da onde? Do pecado. Lembra da redenção? Lembra? Jesus, o nosso Senhor e Redentor, Ele vem nos remir do quê? Do pecado. Porque nós estávamos debaixo do senhorio do pecado, nós éramos escravos do pecado, mas na cruz o Senhor nos comprou com o seu sangue e nos remiu. Amém? Gálatas 2,19 fala assim, irmãos: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Em 2 Coríntios 3,6 fala assim: o qual nos fez capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Eu já ouvi pastor falar que ler muito a Bíblia mata, porque esse versículo aqui fala que a letra mata. Então, você estudar muito, você meio que fica meio, sabe? Por isso que a sua carne não... Você vai ler a Bíblia, só não tem nada a ver isso aí. Quando fala da letra, está falando da lei. Ela não tem o poder de nos salvar. Amém? Mas você tem que ler a Bíblia, você tem que entrar, não tem nada a ver isso aí. Olha que interessante. Então, no versículo 2 fala assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu quero contar uma história para vocês. Tinha um moleque, quando eu era pequeno, tinha um filho do capeta, que ele vivia me atazanando. Ele ficava me cercando e queria me bater e não sei o que lá. Esse capeta vinha e eu tinha um medo dele. Pensa no medo. Um dia, eu indo para a casa de um outro colega meu, eu virei a esquina assim, quem está vindo de bicicleta? O Satanás de bicicleta. Eu falei, gente do céu, é hoje que eu vou apanhar. Não, e eu era tão medroso, eu já ia com a cara assim, bate aqui, viu? Irmãos, ele já desceu da bicicleta assim, eu nunca tinha feito nada para ele. E eu já, que nem uma ovelha, né? Uma ovelha muda, vai para o matador. Eu falei, é hoje que eu vou levar uma sova desse rapaz. De repente, quem que virou a esquina? Meu pai. Irmãos, meu pai virou a esquina. Aí eu cresci. Aí eu virei macho. Sabe o que eu fiz? Pai! O moleque catou a bicicleta e que murro, rapaz. Já tá quase desmaiando, moço. Moleque menor que eu. Vê se eu era, né? Então, por que eu estou contando isso? Porque eu era escravo desse moleque, por causa do medo. Por causa do medo, ele me ameaçava. E quando nós estávamos debaixo do pecado, escravos do pecado, Satanás nos ameaçava com a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas veio Jesus que virou a esquina, vocês estão entendendo, né? Jesus que virou a esquina, me livrou de quem? Do Satanás. Amém? É isso que o Senhor fez com a gente.
E eu já não tive mais medo naquele dia. Eu não tive mais medo do moleque. Por quê? Porque eu tenho quem agora? Quem que eu tenho que anda comigo 24 horas por dia? Jesus, o Espírito do Senhor. Amém? Agora, quem tem medo de mim? O capeta. Por quê? Porque o que eu carrego, eu não sou nada, mas aquilo que eu carrego é o Espírito do Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Então, continuando, irmãos. O versículo 3 fala assim: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Amém? Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que está escrito lá em João, capítulo 1, versículo 14? E o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio. No versículo 1 do capítulo 1 fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e ele habitou em nosso meio. Não é isso que está escrito lá? Por quê? Lembra do princípio da redenção? O camarada se endividou, faliu, ele foi vendido para aquele cara que emprestou dinheiro para ele, para servir como escravo daquela pessoa, e tinha que vir um parente consanguíneo, que tinha bastante bufunfa, para livrar ele da servidão daquele camarada. Então era necessário Jesus encarnar, se fazer semelhante ao homem, mas sem pecado. Por quê? Porque se um cara está devendo, ele não vai conseguir resgatar o outro. Você não tem condições nem de resgatar ele mesmo. Então Jesus não tinha pecado, ele veio e fez o quê? Pagou a nossa dívida, nos comprou. Amém? Então, nesse versículo aqui, de Romanos 3 e 4, fala isso. Em Hebreus 7, 18 fala assim: porque o presente mandamento é abirrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Eu quero ler isso aqui de novo para vocês guardarem no seu coração. Porque o presente mandamento, qual mandamento? Os mandamentos entregues a Moisés e os mandamentos do Senhor do Antigo Testamento. Porque o presente mandamento é abirrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. O que é abirrogado, irmãos? É você tirar a obrigatoriedade da lei. É você cancelar alguma coisa que foi posta em motivo de obediência. Amém? Eu fiz umas anotações aqui, vai indo. No versículo 5 fala assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 fala assim: aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? João 3,6 fala assim: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. 1 Coríntios 2,14 fala assim, irmãos: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem, ou seja, se entende espiritualmente. O camarada que é carnal, ele tem capacidade de ler a Bíblia? Tem. Por quê? Porque ele tem o primeiro grau, o segundo grau, sei lá, a faculdade, e ele tem a capacidade de ler o que está escrito nesse livro. Mas o discernimento espiritual do que está escrito aí, é só o homem espiritual que consegue ter. É só através de quê? Do Espírito Santo de Deus, irmãos. Por isso que tem muita gente tentando explicar as coisas de Deus.
querendo entender com o intelecto humano. Não consegue, não vai, e dá cada explicação tonta. Tem muita gente com o coração endurecido, servindo a Deus, que serve por um pouco e rapa fora. Por quê? Porque essa palavra aqui, você tem que abrir o seu coração para Deus começar a revelar. Gente, imagina Jesus naquela época, né? A religião dos fariseus era rigorosa. Chega um cara cego, ele dá uma cuspida no chão e ó, passa barro nos olhos do cara. Se tem um religioso, fala que por isso que os caras falavam que Jesus tinha demônio. Por quê? Porque Jesus usava uns métodos que era fora da religião, né? Jesus curava as pessoas no sábado e o povo ficava louco. Por quê? Porque não entendia, não tinha um Espírito de Deus agindo dentro deles. E não adianta, irmãos, a palavra de Deus, ela se discerne espiritualmente. O Espírito Santo, ele tem que colar no meu espírito, ele tem que revelar as coisas da palavra de Deus no meu espírito, para que eu possa entendê-las. Amém? Esses dias eu vi um pastor falando que lá em Tiago, capítulo 5, versículo, que fala, se tem algum enfermo, traz para a gente ungir com óleo e a oração da fé vai curá-lo. E ele está falando que aquele óleo não é um óleo ungido, é um medicamento, era um remédio. Que não pode usar óleo ungido. Sabe, irmãos? Isso aqui, irmãos, se eu começar a vender óleo ungido aqui, aí vocês podem dar uns tapas em mim, porque aí eu estou meio endemoniado, né? Mas se eu pegar o óleo ungido e ungir o dito, falar, dito, ser curado em nome do Senhor Jesus, irmãos, se a nossa fé entrar em ação, ele vai ser curado, não por causa do óleo. Amém? A Bíblia diz que até os lenços de Paulo curavam. Eu estava lendo um livro esses dias, chama Guiado pelo Espírito Santo, é de um pastor que chama, não sei que lá, Reagan, esqueci o nome dele. Ele disse que uma irmã andou 400 quilômetros, foi até na igreja dele e falou, pastor, eu quero que o senhor ore em cima desse lenço aqui, a minha irmã está lá no hospital tal, ela está com câncer, e eu tenho fé que se o senhor orar nesse lenço, eu vou chegar lá e vou colocar nela, vai ser curada. Ele orou, pôs a mão, orou, ela catou esse lenço, não demorou nada, montou num carro e foi. Andou 430, 450 quilômetros. Chegou lá, ela já entrou no hospital, nem falou oi para a irmã dela. Colocou o lenço em cima da irmã dela, foi curada. Essa irmã que foi curada, ela saiu de lá e foi na igreja do pastor, como testemunha. E aí? Foi curada. A Bíblia diz que até a sombra de Pedro e de João, eles passavam assim, as pessoas que estavam enfermas assim, passavam na sombra assim, era curado. O problema é que tem muita gente fazendo coisa errada com isso. Vendendo olhinho de Israel, caneta ungida, sabonete ungido, vassoura ungida para varrer o capeta. Não, tudo bem, aí já complica, porque entra num... mas tem cada uma. Tijolo, tem gente que vende tijolo, terreno no céu. O cara estava vendendo terreno no céu. Terreno no céu. Entendeu? Então, irmãos, a gente tem que entender o discernimento. Se eu for orar em você, ungir você com óleo, e você for curado, amém. Amém? E tem gente que está tentando explicar essas coisas. Mas é assim, assado, sobe 2, desce 1. Não vai conseguir explicar. Deus, você não pode examinar Deus, igual o pastor fala, você não consegue colocar Deus numa maca, vão abrir Deus e começar a examinar Ele como é que é. Não, Deus, você tem que viver Ele. A palavra diz assim, provai e vede que Deus é bom, a gente tem que provar Ele. É a mesma coisa de falar assim, me explica como é que é o gosto de uma laranja. Não, começa meio azedo, depois parte para um leve... Eu vou conseguir explicar para ele como é que é o gosto de uma laranja? Chupa a laranja para você ver, ué. Você tem que experimentar. Deus é desse jeito, irmãos. A gente nunca vai conseguir explicar. Quando a gente conseguir explicar Deus, já é religião. Já viram a religião. E Deus não é religião. Deus é vida. E a gente tem que ter essa vida operando através de nós. Amém? Glória a Deus. Eu nem sei onde eu estou mais. Agora eu perdi. Eu não sei se eu estou aqui, se eu estou aqui. É o 6? Isso.
Mas eu vou continuar no 5, eu tenho uma anotaçãozinha aqui para falar. Então, a palavra diz assim: o que é nascido no Espírito é Espírito, e o que é nascido na carne é o quê? Carne. Amém? Agora me fala uma coisa, irmãos. Como é que eu sei que o camarada ele é guiado pelo Espírito Santo? Como é que eu sei que o camarada ele é direcionado pelo Espírito Santo de Deus? Porque a Bíblia diz assim: todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Como é que eu sei isso? Será que tem um... Isso, eu ia falar uma coisa, mas você já me cortou, né? Eu ia falar assim, será que tem algum, né, algum identificador na testa? Espírito Santo, demônio. Não tem. Você não tem, né? Tem muita gente, né, que vem na igreja, Pai do Senhor, né? Ô irmão, nossa, que bom te ver aqui. Ô irmão, papapá. Sai lá na rua, não aguenta ver o dito. Não, rapaz, você viu? O carro dele tem um roncado bem diferente, né? Nossa, e o fulano de tal? Nossa, e o Irdo agora colocou aquele óculos, ficou chique. Amém? Eu vou falar uma coisa para você. Se alguém for falar mal de você, para você, de outra pessoa, corta no meio. Por quê? Porque ela vai falar mal de você para outra pessoa. Amém? É batata. A hora que vem um irmão e começa a falar, esse aí, se não mudar, vai rapar fora. Isso é, gente. E eu vou falar uma coisa para vocês. Aquela pessoa que fala mal de outra pessoa em oculto, isso tem um versículo, eu vou puxar esse versículo e vou falar para vocês. Deus a destruirá, porque Deus abomina esse tipo de fofoca. Amém? E isso torna a pessoa cada vez mais leprosa. O que é a lepra? É uma doença. Então, a lepra, a pessoa que fala mal da outra pessoa, ela se torna o quê? Enferma espiritualmente. Aí devagarzinho ela vai morrendo. Então, se o camarada for falar algum fuxico, alguma coisa... A pessoa está aqui? Não. Então, vai lá chamar ela, que aí nós vamos falar dela. Já mata a conversa aí. Acabou. Às vezes você vai até ofender essa pessoa, mas vai ser bom para você e para ela. Amém? E outra coisa, nós temos que selecionar as pessoas que a gente conversa também. Lembra do Jonas? O dono